Bom dia, começa agora o Panorama, uma produção do Lab Vídeo PUC Minas. O tema da entrevista de hoje é a crise hídrica. Estamos com o estudioso sobre recursos hídricos e mestrando pela PUC, José Henrique Isidoro Martinez, a redução do abastecimento da água no Brasil, seus desdobramentos e os principais consumidores são algumas das questões abordadas a seguir. José Henrique Isidoro Martinez, é um prazer recebê-lo no estúdio do Lab Vídeo. Na visão dos especialistas, o que define a crise hídrica? Nós podemos definir crise hídrica como a exceção do abastecimento ou disponibilidade hídrica para os seus usuários. Eu repito, eu gosto de fazer um adendo no normalidade. A normalidade pode ser abaixo do recomendado por organismos internacionais, como pode ser acima, que é no caso brasileiro. Agora, analisando a situação atual do país, quais fatores levaram a uma crise hídrica? Basicamente são dois os maiores contribuintes para essa crise. Primeiro é o gerenciamento, em todas as esferas da federação, municípios, estados e União. No caso do estado, do governo de Minas Gerais, não houve planejamento ou gerenciamento do governo para que essa crise hídrica não afetasse a população mineira. A nível da União Federal, políticas que influenciam, que degradam a recarga dos rios no Brasil foram afirmadas nos últimos anos. Ok, agora vamos para um breve intervalo. Ético é o sistema de ensino da Saraiva para encontrar o ritmo e a harmonia existente entre professores e alunos, o instrumento para dar o tom do talento de cada um. Voltamos com o panorama. José Henrique, a crise afeta Minas Gerais. Em nosso estado, qual é a participação dos diversos setores de consumo da água? Bom, nós temos que dividir em duas esferas o consumo de água em todo o país. Primeiro, o consumo rural. No interior, nas cidades pequenas, 70% do consumo de água é responsável pela responsabilidade da irrigação. 20% das indústrias e 10% do consumo urbano, das pessoas. Quando a gente parte para cidades com mais de 2 milhões de habitantes, se caracteriza um consumo maior da população, que gira em torno de 50% do consumo de água, 20% vai para a agricultura, irrigação e 30% para a indústria. Agora vamos tocar em um outro ponto. Existe hoje desperdício na captação e distribuição de água aqui em Minas Gerais? Muito. Na minha opinião, esse é o principal problema no abastecimento, no desperdício de água nas capitais. De cada 100 litros captados pela Copasa para abastecimento de água da população da região metropolitana de Belo Horizonte, 40 são desperdiçados entre captação e abastecimento. Ou seja, dos 40% de nível de reservatório que temos hoje, se houvesse um desperdício ideal, que é zero, nós teríamos no sistema Paropeba, ao invés de 40%, cerca de 60% de nível de reservatório, o que daria e sobraria água para chegarmos até o período de novembro, que é quando inicia-se o próximo período chuvoso. E quais medidas estão sendo tomadas para conter essa crise? O governo de Minas Gerais ele tem tomado medidas pontuais, na minha opinião. Ele tem um programa chamado Caça-Gotas, que é para reduzir esse desperdício de 40%. Ele não tem sido muito efetivo. Os últimos estudos demonstram que eles conseguiram reduzir em 5% esses 40% de redução. Campanhas pedindo a conscientização da população para que ela reduza o consumo estão sendo feitas, já que o morador da região metropolitana de Belo Horizonte consome em cerca de 186 a 200 litros de água por dia, enquanto organismos internacionais como a OMS e a ONU recomendam um consumo ideal de 110 litros. Ou seja, o morador belo-horizontino consome cerca de 60% a 70% mais água do que deveria. Voltamos já.
De volta ao Panorama, estamos hoje com José Henrique Isidoro Martinez, especialista em recursos hídricos, para analisar a atual situação da água no Brasil e no mundo. José Henrique, quais alternativas a curto, médio e longo prazo podemos destacar? Nós temos que trabalhar em esferas diferentes, na local e na regional. Na local, na minha opinião, e eu tenho uma opinião mais austera sobre o tema, nós temos que aumentar a cobrança da água, no mínimo em 100%, criando faixas para o excesso de consumo de água, como a gente tem hoje na energia elétrica. Você tem faixas de cobrança a partir do que o morador consome, o público consome. Uma outra importante fato que nós temos que reduzir é o desperdício de água na captação. Repito, o gerenciamento é a parte mais importante para a gente reduzir os efeitos dessa crise. A nível regional, políticas públicas que incentivem o reflorestamento dessas áreas de recarga dos rios devem ser tomadas. Com o novo Código Florestal aprovado em 2013, as áreas de recarga de rio, a área de preservação permanente de leito de rio, foram todas tiradas de sua importância, o que a longo prazo pode aumentar o problema que a gente tem de água. Agora, na sua análise, você acha que a população está fazendo sua parte? Não. Infelizmente, não. No início do ano agora, o governo estadual pediu, via conscientização, sem nenhuma cobrança ou punição, que a população reduzisse em 30% o seu consumo. Depois de 2, 3 meses desse programa de conscientização, foi observado que esses valores não chegaram nem a 10%. Repito, o cidadão belo-horizontino, o cidadão da região metropolitana de Belo Horizonte, consome cerca de 60% a 70% mais água do que os organismos internacionais recomendam. É muito importante que o cidadão comum, o cidadão, o público geral, reduza o seu consumo de água para padrões razoáveis de consumo. De que forma a população pode reduzir esse gasto sem mudar tanta rotina? Você pode dar algumas dicas mais rápidas? Sem mudar a rotina é muito difícil, pois a rotina do brasileiro e do cidadão de Belo Horizonte é em torno da água. Banhos mais curtos, com o chuveiro desligado enquanto você se saboa, escovar os dentes com a torneira desligada, o reaproveitamento da água de máquina de lavar é muito importante, pois a máquina de lavar é o segundo maior consumidor de água residencial. A troca das instalações sanitárias, como vasos de 2 tempos, para reduzir o gasto de água. Instalação de aeradores nas torneiras que aumentam a eficiência de lavagem e enxágue da água. E outros métodos mais eficientes para a limpeza de casa. Nos Estados Unidos é muito comum que eles usem química, papéis umedecidos quimicamente para limpar a residência. Eles não usam essa quantidade de água. Fora o desperdício ilógico. Não é raro você encontrar pessoas que fazem a vassoura hidráulica, varrer a rua com mangueira durante o dia, mesmo com todo esse problema de água. E como os especialistas avaliam o futuro da água doce no planeta? Muito crítico. De toda a água doce do planeta, apenas 1% de toda a água no mundo, apenas 1% é água doce. E metade disso está nas geleiras. Hoje, no mundo, mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. Isso representa quase 1/3 da população mundial. Já existem no norte da África e no leste da Península Arábica refugiados da água. O número de refugiados ambientais no mundo só vem aumentando. No último censo levantado pela Organização Mundial da Saúde, já são 200 milhões de pessoas no mundo refugiados por falta de água potável. Então, para um futuro próximo, se o comportamento do ser humano não mudar, nós teremos essa crise só tende a piorar. A nossa base alimentar também é toda baseada em consumo de carne bovina. A proteína toda é ingerida via carne bovina. E para você produzir 1 quilo de carne bovina, você consome 1.500 litros de água. 1.500 litros de água são o suficiente para você manter uma pessoa morando em cidade abastecida por quase 15 dias. Isso tem que mudar. A nossa base de alimentação tem que mudar para que a gente possa continuar usufruindo da água doce disponível no mundo. José Henrique, muito obrigado pela participação. Esse tema é muito importante, né? E até o próximo programa. O Panorama fica por aqui. Até o próximo programa.